Olá, meus colegas, aqui quem fala é o professor Lau. E hoje a gente vai falar sobre a matéria de cinesiologia aplicada no tema cadeias musculares, em especial o método GDS. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais devagar, porque esse método é extremamente complicado, ele tem bastante nomes e regiões e siglas, e a gente tem que tomar cuidado para não se perder com elas. Bom, como a gente disse, cadeias musculares são aquelas cadeias que se interligam, isso é, músculos não agem sozinhos, eles estão relacionados um com o outro, ou através de aponeuroses, ou através de fáscias. Isso é, não é possível você contrair um músculo individualmente. Por exemplo, se você contrair o peitoral maior, obrigatoriamente você vai contrair o oblíquo interno contralateral do abdômen. Por que isso? Porque eles estão preparados para trabalhar em grupo. Se um grupo entra em contração, outro grupo acaba perdendo a sua função. Então, a ideia aqui é que grupos musculares podem atrapalhar a função de outros grupos musculares. O método GDS, ele não fala somente das cadeias, mas ele tenta colocar a ideia de que as cadeias estão relacionadas com a condição psicossocial, isso é, o comportamento das pessoas. Então você acha, quando você vê uma pessoa tímida, ela tem um comportamento físico que envolve uma cadeia muscular. O nome se chama GDS por causa da belga que criou esse nome, né? A Godelieve Dennis Strofe. Então o GDS é por causa disso, tá? Ela também se baseou na facilitação neuromuscular proprioceptiva, tá? E ela descreveu algumas cadeias, tá? Então temos aí as cadeias AM, né? Cadeia anteromediana, a cadeia PM, póstero-mediana, a cadeia PA ou AP, que pode ser antero-posterior ou posterior-anterior, a cadeia anterolateral e a cadeia posterolateral. O que são estas cadeias? Estas cadeias são as cadeias que predominam sobre o nosso corpo em algum momento. Então você tem aqui, ó, alguns exemplos de predomínio da cadeia póstero-medial. O que seria póstero-medial? A parte de trás, mais a parte do meio, médio. Então são os músculos mais posturais, tá? A mesma coisa aqui, ó, o antero-medial. É a parte anterior, mas também relacionado com a condição mais postural, respiratória. A cadeia PA e AP, essa daqui, o póstero anterior ou antero-posterior, é uma cadeia também de tronco que mostra movimentos mais dinâmicos. Já as cadeias posterolateral e anterolateral, isso as cadeias do lado de fora, as laterais, elas estão relacionadas mais com os membros. Se você não entendeu, é porque o tema é bastante difícil. Presta atenção aqui. Cadeia póstero medial, posterior e na parte medial, posturais. Cadeia póstero anterior, os músculos da face anterior, inclusive abdômen e diafragma aqui, ó. E antero posterior, parte anterior e um pouquinho da posterior. Anteromedial, tá? Parte de dentro mais a parte da frente do corpo. Posterolateral, na parte de trás, mais os músculos que ficam mais lateralizados. Nota que tem pouco músculo no tronco aqui. E a anterolateral, mais músculos da posição anterior e jogados para a lateral. Esses dois aqui são extremamente importantes para a movimentação, né, do corpo, dos membros superiores e membros inferiores. Tá? Quando uma pessoa trabalha demais uma dessas cadeias, elas ficam sobrecarregadas e encurtadas. E aí desenvolve uma postura com desvios. Tá? Notem que aqui é uma imagem que tenta relacionar a cadeia com a postura do indivíduo. Então veja essa daqui, ó, esse indivíduo aqui, ó, nesta posição, ele está utilizando a cadeia mais posterior, quem está contraindo a parte de trás, e lateral, a parte de fora do corpo. Por isso, quando ele contrai, ele adota essa posição. Inverte, olha aqui o contrário. Quando os músculos de dentro e anteriores entram em contração, olha o que acontece com esse indivíduo.
ele fica mais encolhido, com as rotações para dentro. Basta estudar aqui estas cadeias, tá? A mesma situação vocês vão encontrar para a parte de tronco aqui em cima, né? Essas duas cadeias aqui são principalmente para tronco. Notem que aqui tem mais músculos nos membros e aqui os músculos predominantes são músculos do tronco da pessoa. Bom, o que a gente vai ter que estudar então se quiser trabalhar com o GDS? Quem quiser trabalhar com o GDS vai ter que fazer um estudo bem avançado de anatomia muscular e associar tudo à cinesiologia articular, os movimentos que articulações desenvolvem. E ainda somar com os padrões psicossociais. Esses três são os eixos de quem estiver trabalhando com essa área. Então, quer fazer uma pós-graduação? Quer estudar um livro? Se prepara que são esses os temas que você vai estudar. Tá? Aqui no nosso livro, eles deram alguns exemplos do que pode ser feito, de algumas atividades, e que devem ser desenvolvidas em laboratório, para os alunos entenderem. São os exercícios que foram propostos e eles foram divididos em 4 etapas. Então, se você não conseguiu entender o livro, presta atenção nesse slide. O livro tem 4 etapas de exercício. Os exercícios da fase cognitiva, né? Compreensão do corpo. Depois ele fala da correção do movimento e da postura. Exercícios de aumento de controle motor. E depois outro para correção de movimento e postura. Aí você vai encontrar lá nas suas figuras, na sua descrição da fase cognitiva, esses itens aqui, ó. Fase cognitiva inicial, fase cognitiva inicial sentado, em pé, e assim por diante. Depois, quando passar essa fase cognitiva com estes exemplos de exercícios, vai ser descrito a segunda etapa, a correção do movimento e da postura. Aí vai ter de novo a normalização da cadeia muscular posterior, normalização, por quê? Correção, você tem que fazer a normalização. E passando essa etapa, você entra nos exercícios de maior controle motor. Como fazer exercício de controle motor? O aprendizado motor para cadeias em PA, para cadeias em AL e assim por diante. E por final, a correção dos movimentos da postura, a normalização e o aumento da atividade da cadeia, os aprendizados e todos os movimentos que estão lá no livro. Em alguns deles foram colocados algumas fotos. Eu extraí as fotos para a gente dar uma olhadinha aqui, o que significa cada um, e entender de novo fase cognitiva, correção, exercícios, correção. Então, vamos lá. Fase cognitiva. Ó, esse é um exercício de fase cognitiva. Nota que está fazendo um trabalho de compreensão de movimentos da cintura, tanto da cintura pélvica, como também pega a cintura escapular. Então, movimenta para um lado, movimenta para o outro. Verifica-se o predomínio do lado que tem mais desequilíbrios. Esse é uma fase cognitiva, um aprendizado para compreensão do equilíbrio. Ainda na fase cognitiva, você vai ter também essa imagem. O que está fazendo nessa imagem? Esta pessoa, esse indivíduo, vai fazer uma rotação de cabeça e deixar o ombro e o quadril fixo. Mas ele vai fazer uma segunda rotação de cabeça, aonde vai levar o ombro e deixar o quadril fixo. E depois uma terceira rotação de cabeça, onde rota a cabeça, rota o quadril, mas a região dos ombros ficam. São exercícios que vão mexer com a dissociação de cinturas associados à região da cabeça. Então, cintura pélvica, cintura escapular e a região da cabeça movida pela cervical vão ficar em movimentos alternados. Esse outro exercício de flexão de tronco, nota, é um movimento simples, né? Uma leve flexãozinha de joelho aqui. O tronco vai, só que com essa atenção, né, na coluna tem que estar ereta. Aqui está o que eu encontrei na web. Ao final você vai deixar fazer a flexão, mas é só na hora de fazer o alongamento dos interespinais, tá? É uma aprendizagem de flexão de tronco, um movimento bastante utilizado.
A outra fase que a gente viu é a correção do movimento e da postura. Então vamos lá. Em correção do movimento e da postura, ó, normalização da cadeia posterior. Olha um exemplo de normalização da cadeia posterior, né? A região da panturrilha, os discos tibiais, fazendo movimento em alongamento. Aqui você pode auxiliar, mas dependendo da condição da pessoa, ela pode estar fazendo sozinho. Ela pode usar aí uma faixa, alguma coisa assim. Normalização da cadeia muscular lateral. Por que lateral? Ó, lateral é a musculatura que está aqui do lado de fora. Aqui relaxa e aqui alonga. Segura na face lateral do pé. O joelho vai ser jogado para o lado, né, fazendo uma rotação externa de quadril. E depois faz um estiramento do joelho, né, faz uma extensão do joelho. E quando estiver fazendo a extensão do joelho, vai sentir aqui o alongamento da região lateral, da coxa e da perna. Tá? Outro exercício que pode ser feito, muito gostoso para fazer em casa, é deitar no chão, flexiona o joelho e faz uma abdução completa de ombro com uma flexão de cotovelo. Respira. Durante a inspiração você está relaxado, durante a expiração você tenta encostar aqui o joelho no chão e o cotovelo também no chão. Façam isso em casa que dá para você ver que muitos de vocês têm muito encurtamento, muito trabalho de cadeias anteriores, tá? Esse trabalho de cadeia anterior, ó, anterolateral, a parte da frente e a parte do lado vai estar encurtada. Aqui, ó, você está alongando e aqui você vai estar alongando. Outro exercício para anteromedial, quer dizer, na parte da frente e na parte do meio. Ó. Então, olha o que está acontecendo. Eleva o joelho, cruza as pernas e um dos movimentos é fazer a rotação externa para trabalhar com este músculo chamado de piriforme. Lembra a síndrome do piriforme? Piriforme é aquele músculo que fica em cima do nervo esquiático ou nervo ciático e fica comprimindo o nervo ciático. Muitas vezes a pessoa tem dores nessa região e acha que é dor ciática. Não é, a dor é causada pela compressão do ciático pelo músculo. O problema é muscular. Outro exemplo é a normalização da cadeia anteromedial. Ó, anterior e medial. Ó, adutor. Adutor da coxa, ou adutor do quadril, ó, que fecha as pernas. Esses músculos aqui, ó, esses músculos estão encurtados. Então, está fazendo um trabalho de abdução, tá? Outro exercício é fazendo um movimento de extensão. A gente vai usar mais esse movimento de extensão nas próximas cadeias, que são mais fáceis, que é o RPG. Outro aprendizado PAAP, quem não se lembra, PAAP é posterior, anterior, anteroposterior. São movimentos do tronco, mas movimentos dinâmicos, movimentos que não são tanto para postura, mas para postura dinâmica. Então não é uma postura estática, parar em pé, é uma postura de movimento. Por isso, ó, movimentaçãozinha aqui, ó, esse alongamento aqui da região anterior, da coxa. Depois você ao mesmo tempo faz um alongamento dos interespinais. E a outra etapa foi os exercícios de maior controle. Vamos ver quem são os exercícios de maior controle motor, tá? Olha um exemplo aqui, ó. Tá de joelhos, mão para frente, né, para não usar o membro superior. Joga o quadril para um lado, depois joga o quadril para o outro e vai fazendo esse movimento de um lado para o outro. Só que enquanto está fazendo esse movimento de jogar o quadril, o joelho tem que estar em flexão para que tenha um alongamento aqui do quadríceps femoral, principalmente aqui do reto femoral. Tá observando aqui, ó, enquanto ele faz esse movimento de contração desse lado, contração de um lado, vai criando um alongamento do mesmo lado. Tá? Aprendizado motor de todas as cadeias musculares, são movimentos em sequência aqui, ó. Note nesses movimentos que a pessoa está segurando um pequeno peso acima da cabeça, ela não usa os membros para se abaixar, os membros superiores não é utilizado, abaixa, encolhe, senta no chão, depois deita e depois começa a se levantar de novo,
sem utilizar as mãos. As mãos ficam segurando um pezinho, tá? Isso é um exercício completo, tá? E a última etapa é a correção do movimento e postura, só que nessa fase já é uma fase mais com a ajuda do terapeuta. Note aqui, ó, aprendizado motor da ativação da cadeia póstero-anterior. Isso que está fazendo é na mão mesmo, fazendo como uma massagem, uma compressão na coluna, tá? Põe a pessoa e vai alinhando a coluna dela para corrigir. Nessa outra mesma situação, está fazendo uma compressão nessa região, correção da região mais entre lombar e torácica e sacral. Outro movimento é para a parte da região lombar e da cintura pélvica também, tá? A mesma coisa que a gente fez lá no começo da inclinação, agora tem como aprendizado motor na mão do terapeuta ajudando, aqui, ó, fazendo a inclinação. Aqui é aquele mesmo movimento que a gente começou a ensinar, só que agora não é só para realizar estaticamente, tem que dar um tapinha na mão do terapeuta, e quando você fizer isso, vai lá o terapeuta e corrige a postura onde tiver errado, tá? Bom, aprendizado motor, equilibrando todas as cadeias, ó, membro em extensão acima da cabeça, e vai aos pouquinhos sentando e rolando. Você pode treinar sentar, pode tentar rolar, pode treinar sentar e levantar sem usar as mãos. É importante que as pessoas não viciem em usar as mãos na hora de sentar, levantar e rolar. Vai ser um aprendizado motor de controle lombopélvico, a pessoa está ensinando ela a fazer o movimento de elevação, que é para ensinar a sentar e levantar, tá? Em alguns casos, principalmente em situações neurológicas, as pessoas acabam desaprendendo a andar. Então, aqui está o terapeuta auxiliando a pessoa a fazer uma cadeia cruzada. Tá vendo? Esse membro vai fazer força, esse daqui entra em extensão. Esse entra em extensão, esse vai fazer força. É cruzado aqui com aqui e este com este. Tá? Para entender as cadeias, se você gostou, se você acha, olha, é uma coisa que eu gostaria de trabalhar, tem duas opções. Fazer o curso, GDS é um curso antigo já tem bastante tempo, tá? Não tem muito fisioterapeuta que trabalha com GDS, mas assim, proporcionalmente a quantidade de fisioterapeutas que tem. Mas a segunda hipótese é isso daqui, ó. Vai adquirindo os livros e estudando as cadeias, porque como eu disse, se trata de muitos músculos, é uma coisa muito difícil de entender, tá? A gente deu aqui como exemplos algumas posturas, mas tem muito mais do que isso. E aqui a gente encerra a apresentação. Eu espero que vocês peguem o livro de vocês, dê uma lida agora, se não entendeu antes, faça essa divisão em 4 etapas e tente treinar esses exercícios em vocês. Até logo e até a próxima aula.